Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. E deixa aberta aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Porque eu quero ministrar com você uma palavra que tem como título Conquistando Pessoas. É um grande desafio que nós temos, não é? Como igreja, a palavra do Senhor nos ensina a conquistar, a pregar a palavra, ir por todo mundo, a conseguirmos influenciar pessoas para que elas sejam salvas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. É um grande desafio para todos nós em todos os nossos relacionamentos. Hoje a maior dificuldade que nós temos é de nos relacionar bem, porque de nos relacionar nós não temos dificuldade. Todos nós fomos feitos por Deus com o intuito de nos relacionarmos. Deus olhou para Adão e Adão estava só no jardim do Éden, e Deus disse que não é bom que o homem esteja só, e por isso vou lhe fazer uma auxiliadora, alguém que lhe faça bem, alguém que possa compartilhar com ele os seus sonhos, os seus desejos, alguém que possa entender o que ele entende. Então já é algo de Deus que já está desde lá do início da criação, a vontade que o Senhor tem de nós nos relacionarmos. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É bom e é suave que os irmãos vivam em comunhão. Só que o desafio então é nos relacionarmos bem, porque nós temos nos relacionado mal. Estamos nos relacionando mal em nossas casas, estamos nos relacionando mal com os nossos filhos, relacionamentos que estão passando por tribulações, às vezes no âmbito profissional, patrão com empregado, empregado com patrão, às vezes nos nossos relacionamentos que nós temos com amigos, temos tido essa dificuldade. E por que dessa dificuldade? Isso é algo que a ciência já estuda há muito tempo. E essa semana eu estava lendo um livro, estudando, e estava lendo um livro de um psiquiatra muito famoso chamado Augusto Cury. E quando ele estava escrevendo aquele livro, uma frase que ele escreveu me chamou muita atenção, que ele dizia assim na frase: conquiste a emoção, valorize aquele que vai ser corrigido, e somente depois faça a crítica. Se você fizer nesta ordem, desta forma, você deixará de ser um invasor e se transformará num educador que jamais será esquecido. Ele escrevendo no seu livro. Só que quando eu li essa frase, eu me lembrei que isto não é algo que ele criou. Isso não é algo, ele sintetizou, ele simplificou muito, de uma forma muito interessante. É um grande estudioso, um cientista, um médico. Mas eu me lembrei de uma vez que eu li um livro que foi escrito lá em 1934. E este livro já vendeu no mundo mais de 50 milhões de cópias. E este livro, ele tem como título Como fazer amigos e influenciar pessoas. E este livro tem sido um best-seller já desde aquela época. E é fantástico porque os princípios aplicados nesse livro funcionam, dão certo. Uma certa vez eu estava tendo um problema de relacionamento, eu precisava de um crédito no banco que eu sou cliente. E aí nesse banco, eu precisando do crédito, eu fui pelos caminhos que normalmente as pessoas vão. Você vai no gerente, conversa com o gerente, pede o crédito que você quer, e aí o gerente fica de analisar, e aquela burocracia tremenda, e aí no meio desse tempo todo você começa a ficar ansioso, nervoso, e às vezes você não é tratado como espera que seja tratado, e aí você também já distrata, e aí você perde a paciência, e aí acaba que você fica nervoso e não consegue o que quer. Porque a gente, às vezes, não sabe se relacionar com as pessoas.
E aí, quando eu estava tendo esse problema, eu me lembro que eu tinha lido esse livro, eu resolvi aplicar esse princípio, porque o livro também fala disso. O livro tem vários capítulos tratando exatamente desse tema. Conquiste a emoção, valorize aquele que vai ser corrigido, e somente depois apresente a crítica. E aí eu resolvi escrever uma carta para aquele banco exatamente nesses princípios. Coloquei o livro do meu lado, pastor, e aí comecei. Conquiste a emoção. E aí eu comecei a escrever. Gostaria de dizer que sou muito grato por ser cliente deste banco, que é tão famoso em nosso país, que tem um trabalho social, quando todas as pessoas dizem que banqueiros ou que bancos não se preocupam com as pessoas. E esse banco tem um trabalho social no país, eu admiro isso e por isso sou cliente desse banco. E comecei a falar sobre essa situação, e aí comecei a valorizar o fato de que, por muitas vezes eu precisei do banco e eles estavam ali para me ajudar. Quando precisava de limite, o banco me deu. Quando precisava de talão de cheques, o banco prontamente ia no caixa e sempre que precisava encontrava e tal, e fui fazendo e cumprindo esse princípio. E aí, no final eu escrevi, porém, entretanto, eu estou passando, todavia, eu estou passando por um problema que eu estou tendo dificuldade de solucionar no banco, que é um crédito que eu necessito para realizar uma obra, e eu gostaria de poder contar com o auxílio de vocês, porque eu sei que vocês estão aqui para ajudar os seus clientes. Grato, Fernando, tal, e mandei por e-mail, meu irmão. Não foi com o gerente, não foi pessoalmente, eu mandei por e-mail, eu nem sei quem recebeu. Eu sei que 2 dias depois, o meu crédito tinha sido aprovado. Então, esse princípio funciona. Só que, quando a gente vê essas coisas, meu irmão, pelo menos eu gosto muito de estudar a psicologia, gosto muito de estudar o comportamento humano, a antropologia. E eu sei que, ao contrário do que muita gente pensa, a ciência ela pode contribuir muito para nos aproximar mais de Deus. Tem gente que acha que a ciência atrapalha o homem do convívio, do relacionamento com Deus. Eu penso justamente o contrário, porque a palavra do Senhor diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quanto mais a ciência descobre sobre o comportamento do homem, entendendo o homem, entendendo como o homem se relaciona ou deve se relacionar, quanto mais perto nós chegamos desse entendimento, mais próximos nós chegamos de Deus, porque somos imagem e semelhança de Deus, amém? Então, quando eu vi esse estudo, e essa semana eu reli esse estudo, me voltou na mente essa vontade de tentar descobrir em Deus, ou com Deus, o que Deus tem a ver com isso, o que Deus mostra nesta situação, porque é óbvio, meu irmão, que se é bom, se o homem tem feito, se o homem conseguiu, é porque esses princípios foram aprendidos com o Senhor, amém? Somos imagem e semelhança de Deus. Isto tudo nós vemos numa pessoa maravilhosa, num homem extraordinário, num homem que a palavra do Senhor diz que era Deus e se fez carne. O mestre dos mestres nos ensina a nós nos relacionarmos e termos relacionamentos saudáveis para podermos conquistar as pessoas, para podermos ganhar espaço onde nós vamos, para podermos avançar em nossos sonhos, para podermos chegar mais longe. Porque tudo que Deus vai nos dar, tudo que Deus vai fazer através das nossas vidas, Ele vai fazer através de conexões. Deus vai colocar alguém perto de você. Quem sabe Deus já colocou alguém perto de você e você pedindo para o Senhor abrir uma porta, e Deus já colocou uma porta gigante do teu lado e você não consegue enxergar, você não consegue abrir essa porta por causa das dificuldades que nós temos através dos relacionamentos que nós temos. É importante que se diga que no caso desta regra, que nós vamos ver na vida de Jesus Cristo aqui, no caso desta regra é importante que ela seja aplicada exatamente na ordem que ela se apresenta.
No caso desta regra, a ordem dos fatores vai alterar completamente o produto final. A regra diz: conquiste a emoção, valorize quem vai ser corrigido, somente depois faça a sua crítica. E aqui eu acrescento algo mais, porque eu vi isso na palavra do Senhor enquanto eu estava estudando. Apresente uma solução. Não adianta criticar, não adianta falar, não adianta ficar apontando defeito e não apontar uma solução. O problema todos nós já identificamos, mas que haja uma solução para este problema. E é importante que seja respeitada essa regra, esta ordem, porque a grande maioria das dificuldades que nós temos é justamente pelo fato de não obedecermos essa ordem. O marido chega para a esposa e só critica. Vê algo errado e fala, e abre a boca e fala mal. A esposa vê o marido fazendo algo errado, só critica. O patrão, por achar que paga o salário do seu empregado, se torna um crítico ferrenho. E aí depois de a pessoa estar bem desanimada, depois de a pessoa estar bem desiludida, decepcionada, aí a gente costuma dizer: não, mas você tem uns valores. Lá no fundinho, sabe como é que é? A gente fala isso para o pecador na rua. Quando a gente aceita Jesus, a gente se enche do Espírito Santo, mas a gente tem que cuidar para não virar um fariseu, porque os fariseus faziam dessa forma. Às vezes a gente chega para o pecador e diz assim: olha, tu vai para o inferno, tudo que você está fazendo, esse teu final é triste, isso não vai dar certo, isso vai ser um problema para a tua vida. É verdade, mas antes de nós podermos falar isso, nós precisamos conquistar o coração dessa pessoa. Nós precisamos entender que há valores dentro dessa pessoa. Essa pessoa tem virtudes, esta pessoa tem sonhos, esta pessoa acredita em muitas coisas, quem sabe está errada em muitas opiniões, mas ela tem valores e ela precisa ser conquistada para que você possa de fato entrar no coração dela. Então a gente erra nesta ordem. E aí, meu irmão, nós vamos ver Jesus Cristo aqui aplicando esta ordem maravilhosa, este princípio maravilhoso, e você vai entender por que Jesus Cristo andava cercado de multidões. Você vai ver que nesse texto de Mateus 5, 6 e 7, esse texto eu considero o código civil de conduta do homem nesta terra. Se nós tivéssemos este código, porque isso é um código civil, esse código de comportamento, de conduta nessa terra, nós não precisaríamos nos preocupar com nenhum outro tipo de lei. Nós não teríamos assassinatos, nós não teríamos mortes, nós não teríamos perseguições, nós não teríamos tantas maldades que nós vemos no mundo, se nós simplesmente guardássemos esse código de conduta civil que Jesus Cristo deixou escrito, falado ali, que Mateus escreveu através das palavras de Jesus Cristo em Mateus 5, 6 e 7. E você vai ver que Jesus Cristo nesse texto, nessa passagem, ele atrai a multidão. Jesus estava começando o seu ministério, Jesus não era ainda considerado o Messias, Jesus ainda era aquele que a palavra do Senhor diz que não havia beleza nenhuma nele que nos atraísse, era um homem experimentado em dor. A Bíblia diz lá em Isaías que os homens escondiam o rosto dele, ou seja, era uma pessoa que, se tivesse misturado aqui em nosso meio, quem sabe seria aquela que nós menos daríamos valor. Só que quando ele abriu a boca e começou a falar, ele atraiu uma multidão. Se nós entendermos esse princípio, se nós guardarmos essa regra dentro dos nossos corações, você vai atrair a sua casa para Jesus, você vai atrair as pessoas que você ama para Jesus, você vai atrair clientes para o seu negócio, você vai atrair, meu irmão, pessoas que tenham verdadeiramente vontade de fazer verdadeiras amizades saudáveis. Você vai atrair aquilo que é bom para a sua vida, se nós entendermos que esses princípios precisam ser aplicados, amém? Então abra a tua Bíblia, nós vamos ver Jesus Cristo fazendo isso. Nós precisamos entender, meu irmão, que Jesus, ele era 100% filho de Deus. Quantos aqui creem que Jesus Cristo era 100% filho de Deus, amém? Ele é o verbo, ele é o início, ele é o fim. A palavra do Senhor diz que antes dele nada existia, a partir dele tudo se formou. Ou seja, Jesus é o próprio Deus encarnado. Só que a palavra do Senhor mostra que Jesus nessa terra, com seus relacionamentos, ele foi 100% natural, 100% homem.
nos seus relacionamentos interpessoais. E Jesus aplicava essa técnica para poder atrair as pessoas. Técnica, é uma técnica, é uma arte. A palavra técnica vem do grego teknike, que significa literalmente arte. Conquistar pessoas é uma arte, conquistar vidas é uma arte, conquistar almas é uma arte, baseada, meu irmão, nos princípios maravilhosos que a ciência já descobriu, mas quem ensinou foi o Deus poderoso que a gente serve em nome de Jesus, amém? Olha aqui Jesus Cristo, conquistando a emoção. Mateus capítulo 5, verso 1 diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meu irmão, olha aqui que maravilhoso. Jesus, a Bíblia diz que ele começou a falar aos seus discípulos, não foi a multidão. Jesus viu a multidão, assentou-se e começou a falar aos seus discípulos. E quando ele começou a falar aos seus discípulos, ele começou a falar, meu irmão, aquilo que eles estavam sofrendo, reconhecendo e vendo as suas dores, reconhecendo as suas necessidades, entrando, meu irmão e minha irmã, no coração destes discípulos. E sabe qual foi o resultado? A multidão que estava passando começou a se identificar. A multidão começou a passar e peraí, ele está falando, tem a ver comigo. Bem-aventurados os que sofrem, peraí, eu sofro. Bem-aventurados os perseguidos, eu também sou perseguido. Bem-aventurados aqueles que são caluniados, meu Deus, eu sou todo dia. Começaram a ser atraídos, Jesus começou a entrar no coração do povo, através das bem-aventuranças. Bem-aventurança significa felizes. Meu irmão, todas as pessoas que nós encontrarmos, em qualquer situação da nossa vida, elas estão vivendo um problema, uma dor que nós não conhecemos e não temos a mínima noção de que dor é essa que ela está vivendo. Qualquer pessoa que nós encontrarmos. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Se nós encontrarmos alguém na rua, nós precisamos saber e ter essa convicção de que essa pessoa, ela tem uma dor, ela sofre. Essa pessoa, ela precisa ser conquistada. Quem sabe, meu irmão, é um cliente que entra na sua empresa. Quem sabe é alguém que se relaciona com você. Quem sabe é alguém precisando dos seus serviços. Quem sabe é alguém que senta na sua frente com um problema terrível. E para você conseguir conquistar essa pessoa, a primeira coisa que você tem que entender é que essa pessoa tem uma história e que essa pessoa precisa ser conquistada mediante os valores que ela tem. Ser reconhecido esse problema, ser reconhecida essa situação. As pessoas hoje estão perdendo a sensibilidade, meu irmão. Estão perdendo a sensibilidade do amor ao próximo. Estão perdendo a sensibilidade de se importar com o outro como se importa consigo mesmo. Estão perdendo essa sensibilidade. E isso nós vimos inclusive em pessoas que trabalham em áreas extremamente sociais, como por exemplo a área da saúde. No dia 28 de dezembro deste ano agora, nós tivemos um convívio lá na casa do Alex. E nesse convívio eu acabei passando mal. O ano foi um ano de estresse, um ano de correria, um ano de final de ano, estava cansado. E aí naquele dia eu havia dormido muito tarde, acordado muito cedo, me alimentei mal. Passei o dia todo cheio de compromisso, depois fomos para a casa do Alex, já era madrugada, ou seja, chegou uma hora que o meu cérebro falou para o meu corpo: olha, eu vou desligar esse cara antes que ele me desligue. Porque se eu desligar esse cara, isso é científico. Quando você está num estresse muito grande, as pessoas normalmente, o cérebro faz isso conosco, que é para a gente não desligar o próprio cérebro. Porque se o cérebro não nos desligar,
ele tem tempo para poder se reestruturar e botar a casa em ordem. Agora, se nós desligarmos ele, já era. Então meu cérebro fez isso, eu vou dar uma desligada nesse cara que ele está me incomodando muito. E aí apaguei. Acordei já com o Alex, não, ele está bem, ele está vivo, ele sobreviveu. E aí o pessoal disse para mim assim, vamos no médico, leva ele no médico. Já estava me sentindo bem, já estava voltando. E aí fui para o médico. Cheguei no Hospital Marieta, congestionamento de ambulância. Literalmente. Foi eu, o Lúcio, a Luana estava junto, né? Chegamos lá, congestionamento de ambulância. A menina que estava sentada no balcão ali falou para mim assim, olha, se você tem condições, não fica aqui não, vai para outro lugar. Não fica aqui não, que é meio arriscado você ficar aqui, você vai pro PA do São Vicente, vai lá no postinho do São Vicente, que lá você vai ser atendido, aqui tem muita gente chegando em estado de emergência. Eu falei, não, tudo bem, fui pro postinho. Chegamos lá no postinho, a mulher que atendeu, sequer olhou no rosto, sequer olhou para ver se eu estava bem, se eu estava mal, simplesmente, como é que é o teu nome, não, ele passou um pouco de mal, o Lúcio falou, passou um pouco de mal, ser atendido e tal, por um médico, não, tudo bem, aguarda ali, meu irmão, e ali nós ficamos, e aquilo ali começou a me fazer mal, começou a me fazer mais mal do que o mal que eu estava sentindo fisicamente. Eu comecei a pensar, olha, quer saber de uma coisa, é melhor eu passar mal em casa, pelo menos as pessoas me amam, estão comigo, e se acontecer alguma coisa vão me ajudar, do que ficar aqui. E aí eu fui embora, não falei nada, não briguei com a mulher, não disse absolutamente nada, nós fomos embora. E acabou que eu me recuperei em casa. Mas meu irmão, poderia ter acontecido algo pior, poderia, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, eu fiz errado na verdade, deveria ficar lá. Mas o ser desprezado, quando o ser humano é desprezado, quando o ser humano é desvalorizado, quando o ser humano passa a não valer mais nada, nós fechamos todas as portas que nós podemos querer, meu irmão, para poder alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque Deus vai usar o teu irmão, Deus vai usar a tua irmã, Deus vai usar aquele que está colocando na tua vida, Deus vai usar pessoas que vão cruzar o teu caminho, Deus vai colocar pessoas no teu relacionamento, e essas pessoas podem ser a chave que você tanto tem orado para mudar de vida, mudar uma situação. Por isso, meu irmão, obedeça ao mandamento que Jesus Cristo disse, quando Ele falou, ame ao próximo como a si mesmo, reconheça a dor do outro, viva a dor do outro como se fosse a sua. Jesus Cristo disse, chore com os que chorem, alegre-se com os que se alegram. Se nós tivermos esse entendimento, meu irmão, nós vamos começar a cumprir esses princípios, vamos conquistar a emoção, vamos conquistar o coração, vamos conquistar aquilo que está íntimo dentro das pessoas. Elas vão abrir o coração para você, elas vão abrir as portas da sua vida para você, você vai poder fazer um relacionamento melhor. Mas é importante, meu irmão, nós entendermos isso. O primeiro passo é conquistar a emoção. Jesus Cristo fez isso. Jesus, ele vai falar várias coisas, ele vai dizer muitas coisas importantes, mas a primeira coisa que ele faz é sentar-se à pedra e começar a falar, olha, felizes são vocês, você está sofrendo, você está passando por dores, você está passando, quem sabe, um problema na sua família, mas feliz é você porque você tem uma família. Quem sabe você está passando uma dor, mas você é feliz porque Jesus vai te curar. Você pode crer no nome do Senhor, você pode evangelizar, você pode entrar na vida daquela pessoa através da valorização. Bem-aventurados são todos aqueles que chegam perto de um filho, de uma filha do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, porque sempre receberão uma palavra que vai quebrantar o coração, que vai tirar um coração de pedra e ser posto um coração de carne, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, meu irmão, se nós quisermos ter relacionamentos saudáveis, se nós quisermos conquistar, se nós quisermos alcançar, avançar, primeira regra, Jesus Cristo nos mostra, conquiste o coração, conquiste o coração, deixe ser conquistado, deixe as pessoas entrarem no teu coração. Claro que nós temos que ter prudência, mas deixe, meu irmão e minha irmã, esteja aptos a novos relacionamentos, esteja apto a sempre se relacionar com pessoas bacanas. Tenha isso no teu coração, não feche o teu coração, porque se você conquistar e se você for conquistado, meu irmão, muitas coisas o Senhor pode derramar sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? O segundo princípio que Jesus Cristo vai nos mostrar aqui, Jesus vai dizer no versículo 13, olha o segundo princípio que maravilhoso, valorize quem será corrigido.
Jesus vai corrigir, Jesus vai falar muitas coisas, mas olha o que ele diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ela ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha aqui Jesus Cristo valorizando, meu irmão, aqueles que seriam corrigidos. Meu irmão, Jesus aqui está falando para agricultores. Jesus aqui está falando para a grande maioria deles, homens e mulheres simples. A grande maioria destes eram pessoas pobres. A grande maioria dessas pessoas eram pessoas extremamente sofredoras, porque ele está falando para o povo de Israel, um povo que nesta época era oprimido dentro da sua própria casa, um povo que tinha como o Império Romano sobre as suas costas, carregando um fardo pesadíssimo, um povo que estava aguardando o Messias para livrar eles daquele jugo de escravidão quase que eles estavam vivendo, um povo que tudo aquilo que eles produziam, mais da metade daquilo que eles produziam, era consumido por este império, que não retornava nada daquilo que eles produziam em benefícios a eles. Parece até o governo brasileiro, parece até que a gente está aqui no Brasil nos tempos de hoje, trabalhando duro, se esforçando duro, e sendo perseguido muitas vezes, sendo oprimido muitas vezes. Este povo, meu irmão, vivia desta forma. E sabe o que Jesus diz para eles? Brilha a vossa luz, vocês são sal, vocês são luz, vocês têm valor, vocês têm valores dentro de vocês que merecem ser analisados, merecem ser exaltados. Vocês são luz desse mundo, vocês são sal dessa terra. É isso que Deus está dizendo para a igreja hoje. Não importa o quanto você tem sido oprimido lá fora, não importa o quanto você tem sido desprezado, o quanto te caluniam, o quanto falam mal de você, o quanto não acreditam em você. Meu irmão, aquele povo de Israel, ele estava sendo envergonhado inclusive pelos seus vizinhos. Todos os povos em redor falavam mal deles, mas mesmo assim Jesus diz assim para eles: vocês são luz, vocês são sal. Assim é você, meu irmão e minha irmã, nessa terra. O Senhor te levantou para ser luz, o Senhor te levantou para ser sal, o Senhor te levantou para brilhar. A palavra do Senhor diz que aquela luz não pode ser colocada embaixo de mesa, esta luz tem que ser colocada no alto. Assim o Senhor vai colocar a sua igreja, porque para Deus, meu irmão e minha irmã, não importa como você nasceu, como você está ou como você chegou aqui neste lugar, você para Ele tem valor, você é cheio de valor para o Senhor, você tem valor nas mãos do Senhor, você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você, e o Espírito Santo de Deus é luz para aqueles que estão em treva, em nome de Jesus. Jesus valorizou isso, meu irmão. Jesus viu valor. Qualquer pessoa que nós observarmos, ainda que ela esteja fazendo algo muito errado, nela existe alguma coisa de valor que merece ser destacado. Qualquer pessoa. Se nós olharmos para um mendigo de rua, por exemplo, e nós observarmos um mendigo de rua, a primeira impressão que nós temos qual é? Humilhação, vergonha, sujeira, mau cheiro. Essa é a primeira impressão que nós temos quando nós olhamos um mendigo. Mas você já experimentou sentar e conversar com a pessoa que está por trás daquela situação? Você já experimentou sentar e ver qual é a história que esta pessoa tem? Uma certa vez nós saímos para fazer um trabalho social para alimentar mendigos de rua. E aí nesse trabalho social estava eu, o pastor Fabiano, a Maria Elisa, a Fê, estava o Marlon na época, tinha um povo abençoado. E aí nós saímos para fazer esse trabalho social. Daqui a pouco nós passamos por um catador de papelão, mendigo, dormindo na calçada. E aí paramos. E eu comecei a conversar com aquele rapaz. E quando eu comecei a conversar com aquele rapaz, sabe o que eu descobri? Que aquele rapaz fala 3 idiomas. 3 idiomas aquele rapaz falava: o português, o inglês e o espanhol. Aquele rapaz estava escrevendo um livro com papéis e caneta que ele estava ganhando. Ele começou a me mostrar
o livro que ele estava escrevendo. Mendigo de rua, falando 3 idiomas, escrevendo um livro. Meu irmão, você já parou para pensar no potencial que essa pessoa tem em Deus? Você já parou para imaginar que quanto maior o potencial que nós temos em Deus, maiores são os ataques que nós recebemos? Aquele que está na sarjeta, na lama, caído, fazendo tudo errado, aquela pessoa, sabe o que significa? Um propósito maravilhoso que ela tem em Deus. Se nós formos usados, meu irmão, pelo Espírito Santo, ou nos deixar ser usado, porque Ele quer nos usar, para resgatar essa vida, meu irmão, aquele que ganha uma alma dessa, Jesus Cristo disse, Deus falou, o mundo inteiro não tem o valor que tem uma alma, não há nada no mundo que se compare ao valor de uma alma, diz a palavra do Senhor. Então as pessoas têm valor, meu irmão. As pessoas merecem ser valorizadas, não importa quem seja. Às vezes nós achamos que somos cheios do Espírito Santo, vamos subir e vamos arrasar, vamos pregar e Deus vai nos levar a nações. Nem o português nós falamos direito. Está lá um mendigo falando 3 idiomas. Ao invés de nós nos preocuparmos em resgatar a vida dele, nós queremos aqui ficar se achando. E aí nós não entendemos por que muita coisa não dá certo na nossa vida e nós não conquistamos aquilo que nós queremos conquistar. Valorizar as pessoas primeiro. Valorizar aquilo que cada um tem dentro de si. Enxergar o potencial de cada um mesmo em situações erradas. Meu irmão, isso é o que nós fazemos em casa muitas vezes com os nossos filhos. Criticamos os nossos filhos. E depois queremos conquistar os corações deles. Depois queremos que eles cresçam e deem ouvido àquilo que nós estamos ensinando. Não vão, meu irmão, porque perdemos o coração dos nossos filhos. A palavra do Senhor diz, honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Só que tem muita gente que para aí, meu irmão. O texto continua dizendo, e vocês, pais, não irritem os vossos filhos. A palavra do Senhor diz. Sabe como é que a gente irrita? Sendo um cri-cri, sendo um crítico, sendo uma pessoa que não sabe valorizar, mães que não valorizam os filhos, pais que não valorizam os filhos, patrões que não valorizam seus empregados, e aí a produção cai, a gente não entende por quê. Está aqui o princípio, meu irmão. Valorize aquilo que cada um tem dentro de si. Todos, quando bem analisados, nós vamos enxergar, mesmo entre defeitos, nós vamos enxergar alguma coisa que vale a pena ser destacado. Valorize isso e você vai ganhar o coração dessa pessoa, e ela vai se tornar uma pessoa produtiva na tua vida em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Jesus aqui está falando isso. Jesus, ele conquistou o coração do povo. Depois Jesus Cristo elogiou aqueles que seriam corrigidos, porque ele já havia conquistado o coração. E aí, meu irmão, somente depois veio a crítica. E aí Jesus, se você for, eu vou pular porque nós já estamos com a nossa hora avançada, mas se você ler Mateus 5, 6 e 7, você vai ver que Jesus Cristo, meu irmão, ele não estava fazendo milagre, ele não havia feito milagre, ele não fez chover fogo do céu para atrair o povo, ele não fez nenhuma mágica mirabolante para o povo poder chegar perto dele. Ele chegou com essa simplicidade dessas regras. Ele conquistou o coração dos seus discípulos, conquistou o coração do povo, elogiou e valorizou aquilo que o povo tinha, e depois ele vem com a correção. Depois ele vem com aquilo que de fato era importante ser dito, aquilo que de fato era importante ser falado. E aí ele começa a dizer no versículo 19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eu vou só lendo aqui algumas críticas que Jesus fez, alguns ensinamentos, porque isso é para nós, meu irmão. É para nós aprendermos, para nós crescermos, porque Jesus aqui começa dizendo, olha, se vocês desobedecerem, ou ensinarem alguém a desobedecer um que seja desses mandamentos, vocês serão chamados menores no reino dos céus. Ou seja, os mandamentos que Jesus aqui ensinou devem ser obedecidos. E aí ele começa a dizer, meu irmão, tem no versículo 23, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali diante do altar,
e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Olha aqui um ensinamento maravilhoso. Nós estamos aqui num culto, meu irmão, onde nós estamos ofertando adoração ao Senhor, estamos ofertando o melhor que nós temos a Deus, estamos aqui em memória do Senhor. Aqui eu creio que por nós sermos um ministério ainda novo e jovem, ainda não acontece muito isso, mas em igrejas que têm mais tempo, isso acontece, meu irmão. Então eu vou dar essa palavra como prevenção para todos nós. Muitas vezes a gente está aqui adorando ao Senhor, louvando a Deus, erguendo as mãos, fazendo e acontecendo, oferecendo a nossa oferta ao Senhor, e Deus não está recebendo. Sabe por quê? Porque o irmão que está do nosso lado, nós estamos virando a cara. O irmão que está próximo de nós não estamos falando com ele. Por algum problema tivemos uma situação avessa dentro da igreja, e aí, meu irmão, as nossas ofertas são rejeitadas, diz a palavra do Senhor. Quando estiverem ofertando, quando estiverem dedicando ao Senhor, e se lembrar, pisei na bola, errei, aquele irmão está contra mim numa situação, deixa ali, não te preocupa com a oferta, deixa onde ela está, para tudo, a Bíblia diz, e vai lá, te conserta com teu irmão, e aí sim, você vai ofertar ao Senhor, o Senhor vai receber a tua oferta, e você vai conquistar mais uma vida, e o nome do Senhor será exaltado, amém? E aqui Jesus começa a falar, e ele vai falando muitas coisas, e eu vou avançar direto para o final. No final, Jesus Cristo, depois de criticar, depois de falar sobre aquilo que ele queria que as pessoas lhe ouvissem, e assim, meu irmão, nós devemos fazer. Muitas vezes, sabe por que aquele cartão de crédito amarrado, sabe aquele cartão de crédito amarrado do marido, não sai do bolso, sabe por quê? Porque é muita cobrança, muita crítica, muita cobrança, muito reclamação, mas falta, sabe o quê? Falta valorizar, falta reconhecer os valores, falta ganhar o coração, falta conquistar. Sabe por que muitas vezes a mulher está de cara amarrada? Porque nós chegamos em casa e acabou a conquista. Acabou aqueles valores que nós tínhamos quando éramos namorados, quando estávamos nos primeiros momentos, de querer conquistar, de querer agradar, de querer chegar mais próximo. E aí, meu irmão, por causa disso, quando é necessário nós corrigirmos alguma coisa, se nós estamos em dia com esses primeiros dois princípios, tudo que nós falarmos que não está nos agradando não vai gerar discussão, mas vai gerar um entendimento, vai gerar, não, você está certo, eu vou fazer o possível para melhorar, eu vou fazer o possível para mudar, se for necessário. Mas uma pessoa, ela só aceita isso se nós entendermos que primeiro nós temos que estar dentro do coração dessa pessoa. Primeiro nós precisamos ganhar e conquistar esse coração. Primeiro essa pessoa precisa saber que, apesar de você não estar gostando de algo na vida dela, ela tem muito valor para você. Isso funciona em qualquer área das nossas vidas. Isso funciona no âmbito profissional. Você já reparou que vendedores, principalmente vendedoras, que as mulheres são mais sensíveis, quando entram na loja, a primeira coisa que elas fazem é observar algum valor, alguma virtude, e aí dizem, nossa, como você está linda, que sapato maravilhoso, que cabelo lindo. A falsidade, ela é percebida, a falsidade é percebida, mas quando de fato a gente consegue enxergar uma virtude, o que acontece? Os maridos sofrem, porque elas gastam pra caramba lá dentro. Conquistou o coração, meu irmão, conquistou e valorizou, e aí consegue anunciar. Jesus Cristo foi o maior vendedor de sonhos que essa terra já viu. Jesus Cristo vendeu o melhor produto que esta terra já pôde experimentar: a salvação, a vida eterna. Ele vendeu isso com as suas palavras, ele anunciou. Hoje nós estamos aqui porque nós compramos esta salvação, nós compramos este produto com o nosso coração, não com sacrifício. Não misture as coisas. Não há como comprar a salvação, porque o sacrifício é de graça, é favor imerecido. O comprar que eu quero dizer é que nós
guardamos isso para a gente acreditou no sacrifício, porque Jesus com as suas palavras, ele entrou no nosso coração. O Espírito Santo de Deus com as suas palavras, com o seu amor, ele está habitando dentro de nós. Nós recebemos essa graça porque nós confiamos nas palavras, porque antes de sermos exortados, antes de nós entendermos onde é que nós estávamos errando, o pecado que nós estávamos cometendo, antes de entender tudo isso, primeiramente alguém disse para a gente: olha, você tem valor, você pode ser um pecador, você pode ter errado, mas Jesus Cristo morreu por você, ressuscitou por você, acredita em você, está aqui para salvar você, e isto fez com que você se arrependesse. Isso aconteceu comigo, eu creio que isso aconteceu com você, amém? Se não houvesse, meu irmão, esse princípio, você não estaria dentro de uma igreja. Então, isso é algo maravilhoso. E aí Jesus Cristo terminou com o quarto princípio, apresentando a solução. Ele conquistou o coração, ele valorizou as pessoas, ele fez a crítica porque ele podia fazer, ele tinha o coração das pessoas, e depois ele apresentou uma solução. Ele disse: aquele que ouvir a minha palavra e pôr em prática, é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Transbordam os rios, caem as chuvas, transbordam os rios, os ventos dão contra aquela casa, e aquela casa ela não cai porque tem o seu fundamento na rocha. Está aí a solução, meu irmão. A solução para as nossas vidas chama-se Jesus Cristo. Se Jesus Cristo estiver em nós, se Ele continuar em nossas vidas, se nós não nos esquecermos do seu sacrifício, se nós guardarmos sempre na memória esse ato que nós vamos realizar hoje, o ato da Santa Ceia, que nada mais é do que trazermos à memória o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, até que Ele volte, diz a palavra do Senhor. Ele é a solução. Só que a solução Ele só apresentou depois de realizar tudo isso. E é isso que nós precisamos entender. Estamos aqui hoje como igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui para ganhar o mundo, estamos aqui para conquistar almas, estamos aqui para que as pessoas vejam em nós, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto, é revelado através de nós. Esta técnica, esta arte, vem do próprio Deus. Foi Deus quem ensinou Jesus Cristo, porque Ele disse: eu já não chamo mais vocês de servos, ao invés disso eu os chamo de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, isto eu tornei conhecido a vocês. Isso que Jesus Cristo fez, Ele aprendeu com o Pai, e o Pai colocou dentro de nós, quando em nós entrou o Espírito Santo de Deus. O problema é que nós desaprendemos. Se você for olhar lá em Gênesis capítulo 15, você vai ver Deus falando com Abraão. Deus, quando chega a Abraão, Ele conquista o coração de Abraão, Ele elogia as virtudes que Abraão tinha, Ele corrige Abraão no que Abraão precisava ser corrigido, e Ele apresenta a solução para a vida de Abraão, dizendo que a sua descendência herdaria essa terra. Então Deus faz isso. Ah, mas é Deus e é Jesus Cristo. Se você olhar 1 Reis capítulo 2, você vai ver Davi e Salomão. Davi passando o trono para Salomão. Salomão foi o rei mais sábio que já teve nessa terra, o mais rico que já pisou nessa terra. Mas Davi, quando falou com Salomão, usou esses 4 princípios. Ele conquistou o coração do filho, ele valorizou os pontos positivos do filho, ele corrigiu o filho dizendo que ele ainda era muito jovem, deu as plantas do templo, da construção, e disse: faça exatamente assim. Ele deu o corretivo e apresentou a solução para o seu filho. É isso que nós devemos fazer. Nessa semana, faça isso lá no local de trabalho, faça isso na sua casa, faça isso naquela negociação que você vai realizar, faça isso, lembre-se desses 4 princípios em qualquer relacionamento interpessoal que você tiver. Sabe qual vai ser o resultado disso? Você vai revelar aquilo que de Deus pode ser conhecido através da tua vida, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus valorizou você. Valorize aquelas pessoas que estão próximo de você. Revele o que de Deus pode ser conhecido através da atitude que nós temos em todas as nossas relações, e que o nome do Senhor seja glorificado.
Amém? Vamos nos colocar de pé neste momento e vamos participar do nosso momento de ceia, o nosso momento memorial. Quero chamar os obreiros para começar a distribuir o pão, o vinho. E enquanto eles se preparam, eu quero orar com você nesse sentido. Meu irmão, é muito difícil, não é fácil, é muito difícil a gente viver uma vida corretamente dentro desses princípios. Paulo chega a dizer lá em Romanos 7, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará da condenação a esta morte? Porque Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Porque é difícil, mas não é impossível. Amar é uma escolha, amar é uma decisão, obediência à palavra do Senhor é uma decisão, é uma escolha. Eu posso até errar, nós podemos até tropeçar, mas nós decidimos viver por Cristo, andar por Cristo, acreditar em Cristo, crer que Ele voltará para buscar a sua igreja, e a sua palavra diz que aquele que afirma que está nele, deve andar como Ele andou. Então nós vemos isso nesses 4 capítulos, esses 3 capítulos, 5, 6 e 7. Você vai ver, o final do capítulo eu vou ler para você, o que acontece no final do capítulo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Conquiste a emoção, valorize as pessoas que estão próximo de você. Só então, se você tiver essas duas conquistas. Existem muitas pessoas que a gente quer falar alguma coisa, mas a gente não pode, porque nós não temos o coração dessa pessoa, nós não conhecemos essa pessoa não conhece, não entregou o seu coração a nós. Então tudo que nós falarmos será rejeitado e até prejudicado. Só que Jesus primeiro fez isso, Ele conquistou. E aí a palavra do Senhor nos ensina isso. Somente depois critique se for necessário, somente depois. E se for para criticar, apresenta uma solução, e o nome do Senhor será exaltado em nossas vidas. As pessoas verão Jesus Cristo em nossas vidas. As pessoas olharão para nós e ficarão maravilhadas, como ficaram maravilhadas com Jesus. Ele é diferente, ela é diferente, porque a lei, a religião, os mestres, aqueles que pensam que sabem muito, eles só chegam em nós para nos criticar. Mas Jesus era diferente. Jesus chegava pelo amor, Jesus chegava pela compaixão. Jesus chegava, meu irmão, ao ponto de ficar esperando no sol do meio-dia, sentado num poço, uma pecadora vir até Ele. Ela não foi até Ele, Ele ficou esperando ela nem sabia que Ele estava ali. Esta é a virtude de um cristão, é ir a essas pessoas, conquistar o coração delas, ganhar elas para Jesus. Depois que nós ganharmos, aí sim, ensinar na palavra, ensinar as virtudes, ensinar os princípios, ensinar a doutrina da palavra do Senhor. Mas primeiro conquistando, primeiro valorizando, primeiro entendendo que este que está aí do teu lado é imagem e semelhança do Criador. Este que está lá do teu lado no local de trabalho, quem sabe te incomodando, é imagem e semelhança do Criador. Existe um valor dentro dele, que a gente chama de propósito, projeto. Não está ali à toa. Ele veio a este mundo para realizar a obra do Senhor na vida dele e através da vida dele. E você pode ser o canal para mudar a vida deste irmão, desta irmã, através da conquista, da valorização, se necessário da crítica, e apresentar a solução, Jesus Cristo, para mudar a vida dele, para mudar a vida dela, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus.
Você ouviu Uma Palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.